gente calcula a lucratividade da empresa, nós cometemos dois erros. É muito comum isso que eu vou falar. Primeiro erro, eu calculo a lucratividade apenas do serviço ou do produto. Eu não calculo a lucratividade da empresa como um todo. A empresa, ela não é apenas o produto. Não adianta, por exemplo, eu pegar aqui esse iPhone, comprar ele por 1.000 e vender por 10.000 e eu achar que eu tenho lucro, quando isso só não significa que eu vou ter lucro, porque a empresa é muito mais do que isso tudo. A empresa toda é que tem que dar lucro, não é o lucro do produto. O produto, claro, que tem que dar lucro também, mas é a empresa toda que tem que dar lucro. Então, quando a gente calcula a lucratividade da empresa, além de eu calcular a margem do produto, eu preciso calcular a lucratividade da empresa como um todo. Tudo jóia? Tudo jóia, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Roberta mesmo, né, seu nome? Roberta. Legal. Então conta pra gente, Roberta, de onde é que você está falando e o que é que sua empresa faz? Então, eu sou do Paraná, eu tenho uma transportadora há 5 anos já. Eu tenho 3 caminhões próprios e eu toco a minha empresa, sabe? Eu sou a parte administrativa, sabe? Só que igual você estava falando, faz 5 anos e eu não consigo juntar um caixa, entendeu? Tipo, eu trabalho, ganho lucro, tenho lucro, meu lucro não é pouco, sabe? Mas o meu dinheiro fica tudo perdido, não sei, porque como eu trabalho com caminhão, então eu tenho pneu, eu tenho lona, eu tenho manutenção, eu tenho muita coisa assim que eu pago, sabe? Eu não vejo dinheiro, eu não vejo, tipo, caixa, sabe? Eu não consigo montar um caixa pra mim. Daí eu queria mais ou menos entender no que eu tô errando, né? Legal, né? Você tem quantos funcionários? Na verdade são 2 funcionários e um é meu marido. É funcionário também, né? Porque ele trabalha com um dos caminhões, né? São 3 então, né? No caso são 4, né? Eu e mais 3, né? Ah, você também. Né? Porque eu trabalho 24 horas por dia, né? São 24, trabalha muito então. Nossa, a gente trabalha demais, demais. E a empresa tem 5 anos já? 5 anos no mercado já, e eu sou muito conhecida no mercado e eu tenho uma clientela assim que me chama dia por dia para trabalhar, sabe? Legal. Você transporta qualquer produto ou tem algum produto específico? Qualquer produto. O que você quiser que eu transporte, eu levo, sabe? Me pagando o que eu quero, no caso que quem faz o preço sou eu, me pagando o que eu quero, eu transporto. Qual é a cidade, Roberta? Sou do Paraná. Mas qual a cidade? Agudos do Sul. Augusto do Sul? Uhum. Fica próximo de onde? Dá uns 30 quilômetros de Curitiba. Legal. Bom, veja só. Sua pergunta, então, seria por que eu não consigo ter dinheiro no caixa, né? Isso. Você falou que você tem lucro, né? Lucro tenho. Como é que você sabe que Toda você tem lucro? Porque todo frete que eu contrato, a primeira coisa que eu somo é o custo que eu tenho com diesel, o custo que eu tenho com pedágio, o custo que eu tenho com motorista e manutenção, eu desconto uma porcentagem. O resto eu sei que é meu lucro, sabe? Essa é a conta que eu faço diariamente. Legal. Olha, veja só, vamos lá. Você viu que um dos motivos que eu falei pelos quais fazem com que a gente não tenha dinheiro em caixa é o fato da empresa não ser lucrativa, né? Sim. Então vamos explorar primeiro esse ponto aí com você, sobre a questão de você estar me contando que sua empresa tem lucro. Veja. Tem lucro. Então, precisamos ter certeza disso aí no seguinte sentido, veja só. Tem dois truques que a gente precisa ter atento quando a gente fala de calcular a lucratividade de uma empresa. O primeiro é o seguinte, fica atento a isso, Roberta, que eu vou falar, não só você, né? Eu já quero lhe agradecer por você estar feito essa pergunta, porque vai ajudar não só você, mas um monte de gente que está aqui, um monte de empresários, né? Então, quando a gente calcula a lucratividade da empresa, nós cometemos 2 erros. Isso é muito comum, isso que eu vou falar. Primeiro erro, eu calculo a lucratividade apenas do serviço ou do produto. Eu não calculo a lucratividade da empresa como um todo. A empresa, ela não é apenas o produto. Não adianta eu calcular, não adianta, por exemplo, eu pegar aqui esse iPhone, comprar ele por 1.000 e vender por 10.000 e eu achar que eu tenho lucro, quando isso só não significa que eu vou ter lucro, porque a empresa é muito mais do que isso tudo. Certo?
A empresa toda é que tem que dar lucro, não é o lucro do produto. O produto, claro, que tem que dar lucro também. Mas é a empresa toda que tem que dar lucro. Então, quando a gente calcula a lucratividade da empresa, além de eu calcular a margem do produto, que eu sei que você sabe fazer isso muito bem, a margem do produto, como você fala, muita segurança, mas isso não é suficiente. Eu preciso calcular a lucratividade da empresa como um todo. A empresa ela é composta por várias caixinhas, ela não é só o produto. Aliás, o produto muitas vezes não é nem a parte principal que vai consumir os recursos da empresa. Então, esse é o primeiro. O segundo truque, vou chamar de truque, mas é um truque traiçoeiro. O segundo é o seguinte, muitas vezes o empresário ele calcula a lucratividade contábil da empresa, não a financeira. A lucratividade que eu tenho que calcular é uma lucratividade financeira, não contábil. Qual é a diferença de um produto? Você tem contador, não tem? Tem. O contador ele manda o balanço, não manda? Manda. O balanço mostra que você está dando lucro, não é verdade? Na verdade, é que eu não mando 100% certo para ele, sabe? Tipo assim, eu não mando todas as minhas notinhas, igual você falou assim, notinha de R$50 eu não mando, entendeu? E eu tenho muito gasto, sabe? Eu vou para Curitiba, eu pago pedágio, é R$6,90, eu não ponho isso como despesa, sabe? E é uma despesa, na verdade, por isso que eu falei, agora eu tô aprendendo a, tipo, vou marcar tudo, né? Entendeu? E entendeu quando eu falo da lucratividade da empresa como um todo? É exatamente que escapa as coisas todas. Mas outra coisa importante eles dizer, de novo, não vou querer passar tudo para você agora não, para você não fundir a cuca também. Vamos, a gente vai mais devagar. É o seguinte, veja, o que importa, no final das contas, é o caixa. O caixa é o que importa. Se a gente não tiver dinheiro em caixa, Roberto, a empresa é o que eu não serve para nada, não serve para nada. Ela só serve para a gente trabalhar cada vez mais, para tentar colocar dinheiro no caixa, mas a gente trabalha da maneira errada, usa as estratégias erradas, e aí com isso, quanto mais eu trabalho, você sabe o que acontece? Menos dinheiro no caixa. Os melhores funcionários da nossa empresa é eu com meu marido, porque os outros nós empurramos com a barriga, sabe? Então, mas imagine quando você está imagine você entra no mar, só um exemplo, viu? Vai acontecer nada disso com você. Você entra na praia, no mar, tem uma correnteza que ele puxa. Quanto mais você fizer força, vai ser pior. Você vai cansar, daqui a pouco morrer afogada. E uma coisa é uma empresa. Quando você está puxando ela na direção errada, quanto mais força você fizer, mais prejuízo ela vai ter. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, vai aprender aqui, é calcular a lucratividade financeira. Lucratividade financeira é uma coisa mais ou menos assim, só para você entender. Você vendeu para o seu cliente, o serviço da transportadora, pode ser que nem aconteça isso que eu vou falar, mas imagine que aconteça. Você vendeu para o seu cliente um serviço, você emitiu um boleto para ele lhe pagar daqui a 20 dias. Só que aquele boleto só vai cair mês que vem. Então, para o lucro da sua empresa, para o caixa, para o lucro financeiro, aquele dinheiro não entra. Ele entra contábil, mas não entra financeiro. Financeiro é o dinheiro que caiu naquele mês, na sua conta. Eu trabalho assim. Então essa pode ser outra razão de você não ter dinheiro em caixa. Algum descasamento, ou, como nós já percebemos aqui, falta de algum controle financeiro mais específico, né? Porque eu marco só o grande, entendeu? Tipo, eu marco coisas grandes. Eu não tô marcando coisas pequenas, sabe? Eu acho assim que eu tô errando nisso. E outra coisa que eu erro muito, tipo, é igual você falou, eu pego o dinheiro da empresa, eu não tenho meu salário e meu marido também. Ele pega o dinheiro que ele quer lá, sabe? Então eu acho que nós estamos errando muito nisso também, sabe? E quem que coloca na nossa cabeça que nós estamos errados? Me diga. O bom de conversar com você, que está sendo bom de você me contar essas coisas, é que você tem clareza de, eventualmente, onde é que você está errando. Você falou de outro erro que eu ia comentar. Você já adiantou. Toda vez que o empresário mistura as contas da pessoa física e jurídica, ele nunca vai saber se a empresa é lucrativa. Sim, porque supomos assim, o salário do meu marido, se fosse de eu pagar hoje, ele dá em média de 10, 12 mil por mês. E eu não pago esse salário. Então eu não sei se ele tira 10 ou 12 da empresa ou se ele tira 15, 20, entendeu? Então eu não sei, né? Eu nunca vou saber se ele está gastando bastante ou supomos que ele esteja gastando só R$1.000. Aí ele ganhou 10. Então, no caso, a empresa tá vivendo nas costas dele, no caso, do salário dele. E a empresa está sempre endividada com ele. Exatamente. Sabe? Tem que separar. Tem que criar um salário para você, um salário para ele.
Ah, mas a empresa está sem dinheiro para pagar o meu salário. Não, não está, que você está tirando de qualquer jeito. Nós estamos tirando de qualquer jeito, exato. Só que nós não sabemos o valor. Pois é. Nós estamos tudo assim. Nós só vivemos, na verdade, estamos trabalhando bem, porque, graças a Deus, nós somos muito honestos e nosso trabalho, graças a Deus, é muito certo, sabe? Mas eu cobro, tipo, eu tenho um valor aí estipulado que eu sei, o KM rodado, esse tipo de coisa. Então, como é que eu posso dizer? Eu tenho meu lucro, eu sei que eu tenho meu lucro. Por isso que nós não quebra, sabe? Mas eu não queria ficar, como é que diz? Você está estagnado num lugar. Eu queria tentar crescer mais, sabe? Porque não é fácil. Então, Roberto, tem um caso de um empresário que quando ele se tornou aluno meu do método Gestão 3005, uma das primeiras revelações dele, e ele fala isso, tem até um depoimento dele, vale a pena ver depois, não tem transportadora não, mas tem outro ramo. E ele diz assim para mim, do jeito que eu vou lhe contar agora, ele diz assim: Generaldo, eu achei que eu gastava, vou dar um exemplo só do número, é só exemplo, eu achei que eu gastava 4 mil por mês, depois eu descobri que eu gastava 9. Então, quando você diz assim, eu sei que eu estou dando lucro, depende. Se você tira da empresa mais do que ela pode lhe pagar, só um exemplo, viu, Roberto? Eu não estou vendo se você está fazendo isso. Ela não dá lucro, não. Ela dá prejuízo. Entende? Exato. Está entendendo? Está entendendo essa conta mesmo que eu estou fazendo? Porque o lucro é resultado do que você faturou, menos todas as suas despesas, inclusive a remuneração dos trabalhadores. São vocês dois enquanto trabalhadores, né? Não enquanto sócios. Vocês têm 2 ganhos na empresa, vocês têm duas retiradas. Vocês têm uma retirada como trabalhador, não é isso? Um salário. Isso. E tem uma retirada como sócio. A retirada como sócio é sobre o lucro. A retirada como trabalhador não, é uma despesa da empresa. Não, e daí a gente tem que contar, né, que eu tenho parcela do caminhão para pagar, eu tenho pedágio para pagar, né? Então tem bastante coisas assim que vem, sabe? Aí a gente pensa assim, puta, onde é que tá indo esse dinheiro, Jesus? Que dinheiro a gente vê, né? A gente vê muito dinheiro. Só que no final, lá na conta, tá zero. Aí eu falei, como é que pode ter tanto dinheiro e não ter dinheiro? Me diga. Pois é. Então, aonde tá indo? Então, tá indo por falta de controle mesmo, né? Sim, eu também acho que é isso. Só que eu não sei, eu vou ser bem sincera pro senhor. Eu não sei marcar, assim, como é que eu posso dizer, ser exatamente os meus gastos, entrada e saída, e eu não sei que horas eu posso gastar. Por quê? Eu vou recapar um pneu, hoje é R$800 para recapar um pneu. Só que eu não posso recapar só um, porque são 4, cada rodada é 4. Se eu recapar um, fica disparei com o segundo, aí come o segundo, eu perco 2 pneus. Entendeu? Então, eu sou obrigada a recapar 4, eu não sou obrigada a recapar um. Aí eu não tenho dinheiro para os 4, aí eu faço fiado, sabe? Aí entra o fiado, né? Que daí faz no boleto. Aí tá. Daí entra o dinheiro, mas daí já tem aquele boleto para pagar. E eu não consigo ver dinheiro. Roberta, de novo, eu ia até lhe falar uma outra coisa, né? Sobre como você poderia aumentar as vendas também. Uma transportadora tem algumas formas de você aumentar as vendas. Mas eu não vou nem falar isso agora, porque o seu problema maior, certamente, é uma falta de controle financeiro. Você tem que começar por aí. Tem que começar por aí. E você começando por aí, você pode fazer uma descoberta assim e dizer, caramba, eu tenho muito mais dinheiro do que eu tinha. Ou contrário. Puxa vida, eu tenho menos dinheiro do que eu imaginava. Eu via tanto dinheiro, mas tem tanta despesa que eu não calculava. Exato. Não, é porque eu tenho uma agência de carga minha mesmo, sabe? Então, eu até tinha uma funcionária, mas ela não gostava muito de trabalhar, vinha trabalhar muito tarde, e daí eu acabei dispensando ela. Mas agora eu tô trabalhando sozinha, sabe? Mas eu não tô dando conta, porque é muita carga, sabe? Eu tenho muita amizade, muito cliente, então eu não consigo atender todo mundo, sabe? Tanto que às vezes eu até fico chateada, porque às vezes eu tenho que furar com as pessoas, porque eu não tenho tempo. Porque eu tenho os meus caminhões, então eu não posso deixar de atender o meu caminhão para atender o dos meus parceiros, sabe? Eu atendo o Brasil inteiro, então as pessoas confiam demais em mim. E eu não tô vencendo o serviço, é muito serviço. E eu falei, isso daí já tá mexendo com a minha cabeça, sabe? Tá mexendo no meu psicológico. Porque é muito trabalho pra pouca gente, sabe? Aí eu falei, até tava pensando assim, de contratar uma menina pra trabalhar comigo, só que nessa questão do escritório, né?
Só que eu não tenho escritório, então eu trabalho de casa. Aí eu falei, como é que eu vou contratar uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa? Então teria que ser uma pessoa de muita confiança, né? Aí que entra a questão, como que eu vou fazer isso? Não tem como, eu fico trabalhando sozinha e fico sobrecarregada. Que nem agora, às 9 horas da noite, eu tô conversando com o senhor, mas essas horas eu tô fazendo as coisas, eu tô trabalhando. Agora, Roberto, é o seguinte, veja, o que você quer continuar com sua empresa, não quer? Não, sim, graças a Deus tá dando tudo certo e, né, só não tenho caixa, né? Não tenho, né, mas pagar as contas tá pagando. Se você quer continuar a sua empresa, o que você tem que fazer agora é aquilo que você não fez esse tempo todo, porque você estava envolvida na operação da empresa, 5 anos, empresa nova, empresa jovem ainda. Sim. Você, o que tem que fazer agora é aprender um método para que você comece a ter controle financeiro e para que você administre o negócio como um todo, para que você amanhã, ao invés de ter 3 caminhões, você tenha 10 caminhões. Você tem esse sonho? Não, com certeza. Tem, né? Tanto que eu atendo o Brasil inteiro, para o senhor ter ideia, eu tenho 3 caminhões meus, mas que atendem as minhas cargas, eu tenho mais de 100, 200 que trabalham para mim, assim, diretão, sabe? Mas Roberta, é o seguinte, você já demonstrou que você, primeiro, conhece muito bem do seu negócio, do seu, a gente chama de Conheço. business, e você tem um bom relacionamento com o mercado, as pessoas querem o seu serviço. Querem, tanto que me procuram 24 horas por dia. Eu não tenho vida mais. Mas entenda que isso não é suficiente, isso é essencial, isso que você tem é essencial para você ter um negócio, mas não é suficiente para você ter um negócio lucrativo, com solidez financeira, que você vai botar a cabeça no travesseiro, você vai dormir com tranquilidade, sim. Você vai saber que no dia de amanhã você vai poder fazer os 4 pneus, não, você vai poder fazer 30 pneus, que você vai ter só... Era isso que eu queria. Mas então, porque como a gente às vezes o empresário, e é bom isso, ele fica muito entusiasmado, vendo as vendas, encantado, satisfeito. Legal, isso é maravilhoso, mas e se não sobrar dinheiro, se a empresa não for bem operada, bem administrada, isso tudo não serve. Você entende o que eu estou falando? Uhum. Tem que ter o outro lado da história, que você está aqui, né? Que é você aprender agora como fazer com que o dinheiro que entra, que essa habilidade que você tem de trazer dinheiro, se relacionar bem, de as pessoas confiarem em você, como você falou, de serem pessoas corretas, honestas, essas características que você tem são essenciais, mas elas não são suficientes. Percebe o que eu estou falando? Uhum. Você tem que ter outra habilidade que você tem que construir na sua vida como empresária, que é aprender agora um método que é simples, Roberto. É muito mais simples do que vender carga, que é, agora eu vou garantir que o dinheiro que entra, os 10 mil reais que entram por dia, vão virar 11, 12, 13, 14, e não 10 some. É bem isso que acontece mesmo. Então você tem que arrumar esses controles financeiros, arrumar a administração, sim, da empresa, implantar um método, uma metodologia, né? O cara, quando vai sair no caminho, ele não tem uma metodologia, checa o pneu, checa lá a gasolina, não tem? Bate pneu, diesel, documentação, tudo isso. Não tem um método para fazer isso? Tem. Todo dia a gente faz. Tem que ter um método também para administrar o negócio. Mesma coisa, Roberto, um passo a passo. Olha, abrir a empresa tem que fazer isso, depois aquilo, depois aquilo. Isso que eu queria aprender. Porque, olha, ultimamente eu falei, estava até pensando em contratar uma pessoa assim para colocar minha empresa nos eixos. Aí, na hora que ela colocasse, eu dizia, ó, agora muito obrigado, porque, olha, tá muito mal organizado o negócio aqui em casa. Muito mal organizado. Então, mas, aí não adianta entrar dinheiro e não ver dinheiro, né? Então, duas coisas você tem que pensar no que você acabou de falar. Primeiro, você tem que pensar, né? Que é importante isso, você acabou de dizer. Então, contratar alguém para arrumar a sua empresa, você vai contratar, a pessoa vai arrumar, e quando ela for embora, a empresa se desarruma de novo. Então eu tenho que aprender, na verdade. Você tem que aprender. Depois que você aprender, aí você pode até contratar alguém para lhe ajudar. Mas você tem que aprender primeiro, senão, né? Você entende? Segunda coisa é que você precisa de nenhum curso de administração. 0. Os alunos que têm mais desempenho que eu ensino não são os que têm curso de administração, nem que têm mestrado. Não. São aqueles que aplicam o método, passo a passo.
É isso que eu quero. Eu quero, tipo, um passo a passo, né? Muito bom. Muito bom, Roberta. Foi um prazer falar com você, então. Você tem mais alguma pergunta? Não tem mais pergunta, não. Boa noite, Flávia. Conta pra gente de onde é que você está falando. Eu falo de Coxim, Mato Grosso do Sul. Como é que é o nome? Coxim? Coxim, Mato Grosso do Sul. Isso. E sua empresa faz o quê, Flávia? Eu tenho uma fábrica de uniforme. A gente atende uniformes para empresa, camisetas personalizadas para turmas, para evento. Quantos anos tem a empresa? A empresa ela foi fundada em 2003. Em 2003, quando meu marido entrou de sócio, que era de um amigo dele, ele entrou de sócio. E aí, em 2004, ele comprou a parte do sócio e ficou só ele. Já tem 20 anos, então. Em 2007, eu entrei para trabalhar com ele. Aí, nós casamos em 2008. E aí, eu acompanho ele até então. São quantos funcionários? Hoje, nós somos em 7. Legal. 8 comigo, que hoje ele não está mais na empresa, porque ele teve que tomar conta do negócio da família. Eu estou tendo muita dificuldade de tocar sozinha, porque eu com ele, eu e ele, a gente, né, um conseguia dar suporte para o outro. E agora eu estou tendo muita dificuldade. Estou sem capital de giro. Para nosso segmento, é muito interessante você ter o capital de giro, pois você consegue comprar a matéria-prima mais barata, pagando à vista, né? Então, assim, pegando o gatilho da Roberta, você acaba não tendo aquele certinho, dinheiro que sai, igual o senhor falou, 10 centavos é dinheiro, tem que ser calculado, controle, né? Tem que ser colocado. R$1, R$2, tem que ser calculado. O que entrou, o que saiu, não importa o valor. Então, eu creio que eu tenho essa dificuldade por eu estar agora sozinha. Às vezes eu deixo para amanhã. Aí tem a casa, tem os filhos, e aí você acaba deixando tudo para amanhã. E esse para amanhã acaba prejudicando o andamento. Flávia, qual seria uma pergunta que você gostaria de me fazer, assim, uma pergunta central sobre essa dificuldade? Como eu consigo mudar hoje com os mesmos funcionários que eu tenho a forma de gerar o pagamento em relação à produtividade? Por que você quer fazer isso? Porque como a gente trabalha, eu paguei a minha matéria-prima hoje, à vista. Os meus pedidos, como são produções, eles giram em torno de 7 a 15 dias para entrega. Quando entrega depois de 15 dias, aí o cliente vai pagar. Às vezes paga 30, 60 e 90, então eu já paguei a matéria-prima, já está quase na hora de eu pagar os funcionários 30 dias, e aí eu ainda não recebi aquele dinheiro. E aí eu vejo muito assim, como é produtividade, entrou aqueles pedidos, o funcionário faltou porque estava doente, porque o filho estava doente. Então, naquele mês, a gente não conseguiu cumprir com todos os prazos. Pedidos que era para ser entregue por 7, foram entregues por 15, pedidos que era para 15 foram entregues com 30. Aí eu andei estudando esse negócio de eu conseguir pagar por produção, tipo assim, conseguimos cumprir todos os prazos, vamos pagar a produtividade 50%, não cumpriu todos os prazos 50%, não cumpriu todos os prazos 100%, para eu não ter um déficit de vou ter que pagar o salário cheio, mais a gratificação, se eles não entregaram todos os pedidos em dia. Entendi, veja só, se eles são registrados? Sim, todos. Todos registrados. Então vamos lá, veja só. Como é que eu explico isso? Vamos lá, que é o seguinte: a gente não pode transferir para os funcionários uma responsabilidade que eventualmente seria nossa pelo fato do dinheiro da empresa não estar sendo bem administrado e por isso eu não ter dinheiro para pagar meus funcionários. Eu posso até estabelecer para meus funcionários, principalmente porque eles são todos registrados e têm que ser registrados mesmo, eu poderia até estabelecer para meus funcionários uma premiação, um bônus, se eles superassem as expectativas e atendessem, entregassem antes do prazo. Porque com isso eu conseguiria surpreender meu cliente e eu teria cada vez mais clientes, porque, né, se você diz para um cliente que você vai entregar o uniforme no dia 10, você entrega dia 8, ele vai
comprar de você a vida toda. Então, nesse caso, você poderia premiar os seus funcionários por eles terem entregue antes, mas não o contrário, não penalizá-los porque eles atrasaram. Eles atrasaram, né? Bom, mais ainda, né? Você queria fazer isso porque você ter falta de dinheiro em caixa, né? Para você pode faltar dinheiro em caixa para você pagar para os seus funcionários. Então, a gente primeiro precisaria consertar os problemas de estrutura da empresa, os estruturais, os problemas de gestão mesmo, né? Nesse caso de gestão financeira, para que não falte dinheiro para pagar meus funcionários. Na verdade, para que não falte dinheiro para pagar nada, né? Nem funcionário, nem boleto, nem nada. Para que eu tenha dinheiro no caixa da empresa suficiente para, eu sempre uso essa expressão, Flávia, para dormir com tranquilidade, botar a cabeça assim, ó, dormir, saber que no outro dia vai ter dinheiro. Então, tem algo que você me fala aí, e sem querer entrar em julgamento ainda de se é possível, não lembra que a palavra impossível é proibida, lembra? Lembra das palavras proibidas aqui? Impossível, vou tentar e esqueci. Então, numa situação, num negócio onde você paga para o seu fornecedor à vista e você recebe do seu cliente a prazo, você tem um desencaixe de dinheiro, que a única maneira de você resolver esse desencaixe é buscar dinheiro em algum lugar de fora. Porque quem é que banca isso? Ou é você, com o capital próprio que você tem, e é por isso que você não tem capital de giro, né? Porque quem é que banca? Uma grande empresa, ela ainda tem caixa para fazer isso, mas uma pequena, ela tem que fazer o contrário. Ela tem que pagar para o fornecedor com 30 dias e começar a receber dos clientes com 10, 15, antes, para que eu não tire dinheiro do caixa sem poder. Então, tem um problema estrutural no seu negócio que você precisa pensar como resolver. Enquanto você não resolver isso, você vai ter esse desencaixe. Esse é um deles. Outro, pelo que eu entendi de você, é parecido com o de Roberto, pelo que eu entendi. É que me parece que você não tem um controle financeiro muito na ponta do lápis, ali da entrada e saída de dinheiro. Pode escapar alguma coisa, não pode? Sim, sim. Então, às vezes, igual ela mesma disse, às vezes você não conseguir separar ainda a conta pessoal da conta da empresa. Aí você vai lá e faz a retirada. Ah, tirei. Eu coloco como vale, certo? Tipo assim, é o vale. Só que aí acaba esse vale ultrapassando o valor que seria estimado para o pagamento. Ah, o pagamento, o meu Prolabore é X. Ah, mas esse mês eu peguei um pouquinho mais. Então, não é as contas fixas. Eu acho que são essa retirada a mais aí que pode estar prejudicando um pouco, porque se a loja supre aquele quantidade, para ela suprir mais, ela teria que ter um lucro maior. Mas eu tenho que saber realmente se esse lucro está crescendo para poder fazer uma retirada maior. Perfeito, perfeito. Você falou de um terceiro problema, né, que é a mistura das contas da pessoa física e jurídica. Então, são 3 problemas que, se você não resolver os 3, e tem maneira de resolver isso, tem metodologias para resolver isso. Mesma coisa, a mesma pergunta que eu vou fazer para a Roberta, eu vou fazer para você. Para você fazer um uniforme, tem um método, não tem, para fazer um uniforme? Corta aqui, faz assim, não tem? Sim, sim. Costura ali, costura aqui. Para administrar uma empresa, Flávia, é a mesma coisa. Tem um passo a passo, faz isso, faz isso. De manhã, abrir uma empresa, tem que fazer isso, depois aquilo. Vou fechar o dia, tem que fazer isso, isso e isso. Aí a empresa fica redondinha. Então, vimos aqui que se você trabalhar essas 3 medidas, você começa a arrumar o financeiro da empresa e vai começar a sobrar dinheiro, ou vai começar a ficar mais claro para você onde é que esse dinheiro está indo. Sim. Né? E aí os funcionários, o que você tem que fazer, você e todo mundo está me ouvindo. Funcionário, a gente não penaliza, a gente manda embora. Funcionário não está dando conta do recado, eu estou pagando ele em dia, eu estou fazendo tudo da minha parte, não atraso ele, e ele não está cumprindo o que eu preciso, eu dou treinamento também, né? Porque não adianta só exigir e não treinar. Sim. Eu faço toda a minha parte, treino, capacito, pago ele não produz, eu tenho que mandar ele embora, está me atrasando. Agora, se ele está comigo, eu não posso penalizar ele porque ele atrasou. Eu tenho que ter um processo, estou falando de outra coisa agora, viu, Flávia?
Eu tenho que ter um processo na minha empresa de produção que faça com que o funcionário não atrase e que eu bonifique ele quando ele entregar antes, sabe? Aí ele vai ficar motivado. Sim. É isso. Ficou claro? Ficou. Ficou claro. Então começa a trabalhar nisso, começa a trabalhar nessas coisas que eu falei com calma, né? Sem agonia, mas com energia, né? Começa a mudar. Você acreditar que você é capaz de fazer essas mudanças. Ah, eu nunca vou conseguir negociar com o meu fornecedor. É claro que vai. Sim, sim. O fornecedor, sabe o que ele quer mais da gente na vida? De tudo, sabe o que o fornecedor quer? O fornecedor quer duas coisas da gente. Você sabe o que é? Duas coisas. Ele quer, primeiro, que a gente nunca atrase o pagamento para ele. Segundo, que a gente compre dele todo mês. Sim. Você não quer isso do seu cliente? Claro. Se você fizer isso com o seu fornecedor, ao longo do tempo, ele vai olhar para você e vai dizer assim, Flávia nunca atrasa, Flávia compra todo mês, eu vou ser flexível com ela. Eu só recebo à vista, eu vou dar 5 dias, 10, entendeu? E aí você vai ampliando esse prazo para você respirar. Sim, sim. Legal? Ótimo, legal. Continue firme aqui, viu, Flávia? Um grande abraço, obrigado pela pergunta. Imagina.